Há um mês atrás, essa floresta tropical não passava de um deserto estéril. Mas com o passar do tempo, os predadores evoluíram, enquanto as presas foram devoradas. E até desastres naturais devastaram esse ecossistema. Mas, apesar dos perigos, alguns animais continuaram a se desenvolver mesmo assim. Embora tenha começado do nada, em cada quadro em branco, há uma história só esperando para ser contada. Então aqui está a história da minha simulação de 30 dias de uma floresta tropical. No primeiro dia, a floresta tropical começou a ser construída. A terra foi colocada em camadas, o musgo foi espalhado e as plantas começaram a emergir. À medida que o verde tomou conta, nossa jornada da vida estava apenas começando, porque escondido nas profundezas do solo, alguma coisa estava viva. E essa coisa eram minhocas. Essas criaturas são especialistas em escavar a terra, ajudando as raízes das plantas a se espalharem. Enquanto elas cavam, as minhocas também processam o material em decomposição no solo, transformando isso em alimento para as plantas que vivem logo acima delas. Apenas com essas minhocas e algumas plantas, esse ecossistema será capaz de prosperar durante muitos anos sozinho. Mas mal sabiam essas minhocas que havia uma outra criatura, escondida nas profundezas das exuberantes videiras. Os grilos estavam se reproduzindo. E embora eles pareçam bem inofensivos, esses grilos estão com muita fome nesse momento. E eles estavam começando a devorar, literalmente, tudo em que colocavam os olhos. E como resultado, nos dias seguintes, as plantas começaram a desaparecer em uma velocidade impressionante. O ecossistema estava desmoronando e as minhocas não podiam fazer nada sobre isso. O ecossistema precisava ser salvo, porque eu ainda tinha planos insanos para o resto desse vídeo. Eu precisava introduzir um predador na floresta tropical. Uma criatura que iria acabar com essa população de grilos. Permita-me apresentar a incrível Rela Verde Australiana. Essa máquina de devorar da floresta tropical vai ser perfeita para acabar com todos esses grilos. E assim que eu soltei o grilo lá dentro, a caçada começou. Os grilos sentiram sua presença e tentaram se esconder. Mas não adiantou nada, porque o sapo já estava de olho em vários grilos. E não havia nada que esses pequenos insetos podiam fazer. Bastou apenas um único ataque decisivo do sapo. E com isso, ele recebeu sua recompensa, uma bela e saborosa refeição. A população de grilos finalmente começou a diminuir, pois havia um novo rei dentro dessa selva. E com o passar de alguns dias, o próprio ecossistema começou a se restaurar. E eventualmente, tudo voltou a ser sustentável. No entanto, com essa paz recém-descoberta, uma outra coisa apareceu. Uma névoa muito espessa começou a se formar no ambiente. Por mais que essa floresta já tenha sentido o poder da chuva, hoje a floresta estava prestes a ver a sua maior tempestade até então. De repente, do nada surgiram trovões e a chuva começou a cair com muita força. Essa seria uma tempestade bem longa, então os animais tiveram que se preparar. O sapo rapidamente se escondeu atrás de um tronco, enquanto as minhocas se enterraram ainda mais no chão. A tempestade foi muito intensa e o vento até arrancou algumas folhas. Mas, depois de 2 dias, tudo finalmente voltou a se acalmar. Quando as nuvens de chuva se dissiparam, ficou óbvio o que elas deixaram para trás. Um pequeno lago havia se formado. E embora fosse pequeno, essa água vai permitir o desenvolvimento de um tipo de vida totalmente novo. Na verdade, se dermos um zoom bem aqui, essa vida já deve ser visível. Pulgas de jardim. Em toda a superfície da água já era possível ver esses micro-insetos. Em apenas poucos dias de chuva, essas criaturas conseguiram se reproduzir rapidamente por toda a floresta. Mas, felizmente para nós, essas criaturas não têm más intenções, pois o seu principal objetivo é decompor a matéria orgânica, as plantas na água, ajudando todo o ecossistema a prosperar ainda mais. As pequenas pulgas até se aventuraram a entrar nesse tronco para limpá-lo. Mas essa sustentabilidade não iria durar por muito tempo, porque embaixo desse mesmo tronco havia algo a mais se formando. Nos dias seguintes, um som muito estranho estava ficando cada vez mais e mais alto. Havia uma nova criatura viva debaixo desse tronco.
Então, no dia 14, eu levantei o tronco para expor o que havia debaixo dele. Várias larvas haviam se reproduzido muito rápido. Agora, essas larvas são bem diferentes das minhocas no início do vídeo, já que o número de indivíduos é muito maior. Por conta disso, elas estão retirando muitos nutrientes essenciais de dentro do solo, o que, por sua vez, acaba prejudicando todo o equilíbrio do ecossistema. Então as plantas, mais uma vez, começaram a desaparecer. E quando o dia 17 chegou, essas larvas estavam praticamente por todos os lados. Mas é claro que o sapo notou esses insetos, e rapidamente ele foi à caça. Ele tentou comer o máximo de larvas que ele pôde. Mas não foi o suficiente, porque essas larvas se reproduzem muito rápido, e o sapo simplesmente não ia conseguir acompanhar. Então, a essa altura, o ecossistema estava mais uma vez entrando em um colapso, num ritmo ainda mais drástico do que antes. Era hora de introduzir um novo predador em nossa floresta tropical, mais uma vez. Eu lhe apresento o Anole verde. É isso mesmo, nosso ecossistema está prestes a receber duas dessas criaturas de sangue frio. E como resultado, esses problemas devem ser resolvidos rapidamente. Então, eu soltei eles. E quase instantaneamente, eles perceberam as larvas. Agora, eles podem parecer pequenos, mas esses lagartos são incrivelmente rápidos. E isso permite que eles embosquem qualquer minhoca que puderem enxergar. O Anole verde estava sentado em uma videira, só esperando que uma minhoca azarada acabasse encontrando ele. E enquanto eles esperavam, um deles até ficou marrom para se camuflar nesse galho em que ele estava. E não demorou muito para que sua primeira presa suculenta aparecesse em sua frente. E obviamente esse encontro não durou muito tempo assim. A população de larvas finalmente começou a diminuir dentro desse ecossistema, uma por uma. Parece que nossa dupla de lagartos conseguiu salvar esse ecossistema com sucesso. E quando o dia virou noite no 23º dia, eu decidi deixar mais alguns grilos entrarem no recinto, só para te mostrar o quão rápidos esses anoles verdes realmente são. Em apenas alguns segundos, os lagartos notaram os insetos, e logo seus olhos minúsculos se fixaram em seus alvos. Esses eram os últimos instantes de vida desses grilos. De repente, um dos lagartos correu para sua presa através da escuridão, e tudo foi tão rápido que nem deu tempo de vê-lo devorando o pobre grilo. As minhocas, o sapo, as pulgas de jardim e os lagartos estavam agora prosperando juntos para finalizar a simulação de floresta tropical. E no último dia, no 30º dia, eu acordei e vi uma coisa mágica. Várias flores apareceram e havia plantas exuberantes por toda parte. A floresta tropical estava completa e agora os animais podem viver juntos e felizes. Obrigado por assistir, e eu queria que você soubesse que esse é um dos meus primeiros vídeos aqui no YouTube. Então, para mostrar que você quer ver mais, ia significar muito se você se inscrevesse no canal. Além disso, eu pretendo criar muitos vídeos parecidos com esse. Então, se você tiver mais alguma ideia de vídeo, é só dizer nos comentários. Mais uma vez, obrigado por assistir.